Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos falar das minhas leituras do mês de setembro. Setembro foi um mês super estranho para mim a nível de leituras. Eu li um bocadinho menos do que ao costume e andei a procurar livros um bocadinho mais curtos, um bocadinho mais leves, porque andava muito cansada e não sei bem porque não estava muito convencida em pegar livros muito grandes ou muito densos, estava-me a gostar bastante de ler e foi um mês que vocês já vão ver pelo tipo de leituras, que foi um mês que eu andei um bocadinho a saltitar e a procurar coisas diferentes para tentar encontrar uma leitura que não necessariamente que me agradasse, mas que funcionasse para mim durante esse tempo. Mas antes de vos falar das leituras que li este mês, por favor não se esqueçam, se acabaram de chegar aqui ao canal, de subscrever, de deixarem um gosto se gostarem do conteúdo deste vídeo e recorde que se quiserem adquirir algum dos livrinhos de que eu vou falar, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo adicional utilizá-los, mas estão a ajudar-me aqui no projeto a crescer cada vez mais e eu agradeço-vos muito. Então, vamos começar do início. Eu comecei o mês muito bem. Portanto, eu comecei o mês motivada, a ler imenso, e o primeiro livro que eu completei este mês foi A Voz dos Deuses, de Trudy Canavan. Portanto, este é um calhamaço e é o terceiro e último volume desta trilogia da Idade dos Cinco. Esta é uma saga de fantasia que eu andava a ler já há algum tempo, os outros volumes estão ali em cima, eu penso que vocês conseguem ver, está ali o buraco deste. E eu já andava a ler há algum tempo, são livros que são fantasias com letrinha pequenina, assim, todos eles grandes calhamaços, e quando andava a fazer já há algum tempo e que estava a gostar bastante, e eu gostei muito deste final, acho que esteve ótimo para a saga que era, completou ali os pormenorzinhos todos, conseguiu unir montes de fios, e coisas que eu já suspeitava e que de facto aconteceram, e eu gostei muito disso e gostei muito desta conclusão. Este livro já tem opinião no canal, assim como todos os livros de que eu vou falar, portanto, se quiserem saber um bocadinho mais, eu vou deixar por aí na caixa de descrição os links para os vídeos de opinião, mas, muito resumidamente, esta é uma história de fantasia num universo onde habitam 5 deuses, portanto, a idade dos 5. E esses 5 elegem sacerdotes para serem os líderes, quase que os representam na Terra. Portanto, nós temos aqui os 5 sacerdotes e a nossa protagonista, a Horaia, é escolhida para ser uma dessas sacerdotisas da luz logo no primeiro volume. Acontece que existe um reino vizinho inimigo que acredita noutros 5 deuses e logo no primeiro nós temos ali uma grande guerra e grandes conflitos por causa disso. E ao longo da história vão-se desvendando aqui muitos mistérios sobre os deuses, sobre a sua maneira de ser, sobre a sua origem, sobre a destruição dos outros deuses e essas coisas todas. E é uma saga cheia de magia, cheia de aventura, cheia de mistério. Também tem algum romance, mas é uma coisa muito secundária. O foco é mesmo na aventura, no mistério e nesta jornada dos protagonistas a chegarem a estas soluções todas e perceberem exatamente o que é que são os deuses e essas coisas todas. Este é um tipo de saga com montes de narradores como personagens muito bem trabalhadas e no final eu dei 4 estrelas e meia este livro. A seguir, e para o projeto da Ana Lopes de ler Brasil, eu li O Alienista, de Machado de Assis. Este é um livro, um conto muito pequenino de Machado de Assis, um autor muito conhecido que eu nunca tinha lido, um clássico da literatura brasileira, e este livro conta a história de um médico que é brilhante, que decide depois ir assentar na sua cidade natal e lá fundar um hospício, uma casa que é batizada Casa Verde, onde ele mete todas as pessoas loucas e se dedica a estudar a mente humana. A nossa história começa-se a complicar um bocadinho quando pessoas consideradas sãs começam a ser internadas juntamente com as loucas, e então o livro é todo um bocadinho à volta de o que é que faz de uma pessoa sã e o que é que faz de uma pessoa louca, e todas essas reflexões. É uma crítica à sociedade muito bem construída e, apesar de ser um livro muito curtinho, é um livro com muitas ideias e muitos pontos que nos fazem refletir, porque esta coisa de porem as pessoas dentro da casa acaba por ter níveis diferentes de agora metemos as pessoas loucas, agora metemos estas pessoas que são sãs, agora vamos meter estas que afinal são não sei o quê, e então leva-nos muito a questionar e andamos e voltamos com o protagonista a tentar perceber exatamente o que é que se está a passar ali no meio daquela confusão toda, quem é que de facto é louco e quem é que de facto não é. É uma história que nos deixa mesmo a refletir sobre o que é que faz de nós loucos ou sãos, e eu dei-lhe 4 estrelas.
A seguir, eu continuei com outra leitura igualmente curtinha, que foi O Colar, de Sofia de Melbrenner Anderson. Este livro tem ilustrações de João Catarino, é uma edição da Porta Editora e é uma peça de teatro. E eu nunca tinha lido esta peça e achei muito, muito engraçada. Esta é a história de Vanina, isto é passada em Itália, e ela está apaixonada com todas aquelas coisas que são características do primeiro amor. Está apaixonada, mas este livro é precisamente sobre o choque e o confronto com a realidade do primeiro amor, e ela aqui apercebe-se que, de facto, tudo aquilo que ela imaginou sobre o rapaz que amava era quase uma ilusão, e o livro é muito para nos deixar um bocadinho a refletir sobre essa perda do primeiro amor, mas o livro é bastante cómico. Tem aqui momentos muito, muito irónicos, tem aqui uma aparição no final que eu adorei. Se quiserem saber mais, volto a dizer, espreitem a opinião em que eu falo um bocadinho mais sobre isso, mas eu gostei bastante, eu gosto bastante de ler as obras de Sofia e foi mais uma que eu não tinha conhecimento, que nunca tinha lido e que foi mesmo uma leitura rápida e fácil de ler. Também é um livro que tem bastantes ilustrações e pouco texto e eu andava mesmo a precisar de coisinhas assim mais curtas, portanto foi uma boa leitura, eu dei-lhe 4 estrelas. A seguir, e ainda para o projeto da Ana Lopes de ler Brasil, eu li Vamos Aquecer o Sol, de José Mauro de Vasconcelos. Este é o segundo volume da saga do Meu Pé de Laranja Lima e continuamos a história de Zezé depois do final do primeiro livro. Este livro passa-se um bocadinho mais tarde e conta a história do Zezé já com 11 anos, que é no início da história, mas depois a história cobre bastante tempo. E temos aqui todas as suas peripécias, as suas aventuras, as suas asneiras e todo aquele carinho que nós temos pelo Zezé, aquela coisa dele ser uma criança tão doce, com um coração tão grande. Esta é uma história que começa ainda com muitos traços do primeiro, com aquela coisa que nos leva a apaixonar-nos por esta criança, mas que se vai desvanecendo. Eu sinto que é um bocadinho a infância a perder-se e, apesar de ser uma escrita espetacular, apesar de ser aquela personagem que nós adoramos tanto no primeiro livro, eu dei 4 estrelas a este livro, não foi tão bom como o primeiro. Ainda assim, se gostaram muito do primeiro e querem mais desta personagem, acho que vale a pena pegarem neste, mas volto a dizer, não é tão bom. Este livro ainda tem um terceiro, eu ainda estou na dúvida se o hei de ler ou não, mas calculo que ainda seja pior do que este, porque este já sentimos um bocadinho a perda de tudo que se passou, então quanto mais nos distanciamos da infância eu sinto que pior será. Mas eu gostei desta leitura e fiquei contente de ter conseguido incluir ainda este ano, porque eu li o Meu Pé de Laranja Lima em janeiro e foi bom fazer esta continuidade ainda este ano. Como já viram, as últimas 3 leituras que eu mostrei foram leituras curtas, ou supostamente curtas, mas por exemplo, aqui o Vamos Aquecer o Sol, eu ainda demorei bastante tempo a ler porque eu andava de tal forma que não tinha grande cabeça nem grande tempo para ler. Então a seguir eu precisava de uma coisa leve, clichê, previsível, qualquer coisa muito, muito fácil de ler. E peguei então na Guerra da Duquesa, de Courtney Milne. Este é o primeiro livro da série Entre Irmãos, é uma edição da Asa. E este é um primeiro livro de uma saga de romance de época. E quando uma pessoa precisa de uma coisa clichê, leve, previsível, romance de época é sempre uma boa opção para nos levar a descontrair, para nos levar a desligar um bocadinho a cabeça e não ter que pensar tanto. Este livro passa-se em Inglaterra em 1863 e tem por trás um foco grande da Revolução Industrial que nesta altura já teria acontecido. A nossa protagonista aqui chama-se Minnie e a Minnie tem um segredo. Ela veste-se, apresenta-se assim de uma forma muito de não dar nas vistas, de parecer muito fechada, muito discreta, porque de facto ela quer fugir das atenções. Ela neste momento está quase a conseguir uma proposta de casamento de um homem de respeito, portanto de um homem que até teria algum dinheiro, mas ela não está feliz com isso porque de facto ela tem um segredo por trás e tem aquele pânico de que o segredo vai ser descoberto. Ao mesmo tempo nós acompanhamos o nosso protagonista, que é um duque, e ele chama-se Robert e ele também tem um segredo. Ele cruza-se com a nossa protagonista logo no início e ela suspeita do segredo dele e ameaça-o, e ele fica extremamente curioso com ela, não pela sua aparência, porque ela não é considerada bonita no início da história, não pela forma como ela é discreta, mas mais pela inteligência dela, pela forma como ela é tão perspicaz, como o olhar dela transmite tanto, e ele fica logo curioso com ela e
não consegue deixar de pensar nela, apesar de haver estes segredos por trás que ele não sabe o que é que são e que ela desvendou dele. Há aqui assim esta questão dos mistérios por trás que são desvendados, e ao mesmo tempo temos aqui personagens caricatas e outros personagens caricatas e amigos dos protagonistas que eu espero que apareçam nos próximos. Eu penso que um dos próximos tem um amigo ou do protagonista, eu não vos vou dizer muito, que é para não vos fazer nenhum spoiler, mas estou curiosa para continuar a série, são 4 volumes e eu estava mesmo a precisar de uma leitura leve. Tive algumas dificuldades em avançar, ainda assim neste livro a tradução é muito fraquinha e eu dava por mim a parar muitas vezes a leitura, a reler as frases, a tentar perceber que raio é que estava ali, porque nem sequer percebi o português, achei a tradução mesmo muito fraca e também me quebrou um bocadinho o ritmo de leitura, que não era exatamente isso que eu queria, mas eu gostei do livro, estou curiosa com os próximos ainda assim e dei-lhe 4 estrelas. No final, eu cheguei ao final deste livro e precisava ainda de coisas leves, porque depois desta leitura não ter sido a leitura fluida e rápida que eu achava, porque andei com altos e baixos, depois de ler tantas coisas curtinhas, eu olhei para a minha estante e pensei, eu preciso de qualquer coisa leve, mas que me encante, que me deixe contente, que me deixe alegre. E eu peguei na Herdeira, de Louisa May Alcott. Portanto, curtinho, um clássico como eu adoro, uma autora que eu adoro. E esta sim foi uma leitura que me aqueceu o coração e que me deixou com um sorriso e que eu pensei tomar o meu tempo com esta leitura, mas eu lia de rajada, não conseguia parar de ler. Então, de que é que fala esta história? Este livro é uma novela, um conto quase, que nos conta a história de Edith. E Edith é uma rapariga italiana que nasceu na Itália, tem pais italianos, e que foi morar para a Inglaterra depois de ter ficado órfã. Foi resgatada por um senhor que a adotou e a levou como dama de companhia da filha. Acaba por fazer também de tutora, de certa forma, porque acaba por ensinar à rapariga italiana e pintura e todas essas coisas. Esta história começa anos mais tarde, quando lá na propriedade vem visitar um Lord Percy. Esse é amigo do filho lá da família, portanto estamos a falar de uma família em que o pai já morreu, a senhora vive com todos os luxos e confortos da riqueza e tem os 2 filhos, então a tal rapariga que está a ser formada pela Edith, a Amy, e depois temos o Arthur, que é o irmão mais velho. Então quando o Percy vem visitar o Arthur, nós somos apresentados a esta personagem, que é uma personagem extremamente bondosa, mas é um homem rico e herdeiro, que em tempos atrás esteve apaixonado por uma rapariga, mas o irmão dele também estava apaixonado e ele cedeu o amor dele para o irmão ficar com essa rapariga. Mais tarde os 2 morreram e ele nunca superou esse amor. E nós aqui somos confrontados com a Edith, aquela pureza de alma, aquela criatura quase angelical, e o Percy, quando a encontra, que reconhece nela um coração puro como ele nunca viu antes. Esta é uma história de amor, com aqueles clichês típicos de nós estamos a ler a primeira frase e já sabemos como é que vai acabar, com o traço típico de Louisa May Alcott, com uma história de amor assim quase Cinderela da Edith, que é inferior à família, e o nobre que se apaixona por ela. Portanto, é daquelas histórias mesmo clichês, previsíveis, românticas, e era exatamente isso que eu estava a precisar e eu adorei esta leitura. Se quiserem saber um bocadinho mais, volto a dizer, podem ir ver a minha opinião. Eu dei 4 estrelas e meia a este livro, eu gostei muito desta leitura. E como estão a ver, este mês foi mesmo um bocadinho mês de ler coisas curtas, rápidas e leves. Eu quero só referir que eu a seguir peguei na Morgadinha dos Canaviais, que era o projeto da Paoloca de ler durante este mês este livro, de Júlio Diniz. Foi um livro que eu gostei bastante, também já tenho opinião aqui no canal, podem ir consultar. Eu não vou incluí-lo exatamente neste conjunto de leituras, porque eu acabei no dia 1 de outubro, já foi no dia a seguir, portanto eu vou depois falar um bocadinho dele mais no final do mês, mas quero só referir porque eu li a maior parte dele até ao final do mês de setembro e foi uma leitura que eu gostei bastante. É um clássico português, talvez o livro mais político de Júlio Diniz, mas eu depois falarei um bocadinho mais para a frente, ou se quiserem saber mais podem ir já consultar a minha opinião. E foi isso, pessoal, estas foram as minhas leituras do mês de setembro. Foram leituras assim com muitos altos e baixos, com muitos géneros diferentes, estilos diferentes, mas eu ando mesmo numa busca de coisas um bocadinho mais leves para intercalar com outras leituras, porque por mais que eu adore fantasia e ficção histórica, que adoro,
por vezes a minha cabeça já não aguenta, é trabalho, a casa, todas as coisas que uma pessoa normalmente já tem, e por vezes a gente precisa mesmo de umas leituras mais leves para pôr aqui pelo meio, e este mês foi claramente um mês em que eu preciso de leituras mais leves, e agora durante o mês de outubro eu espero fazer o mesmo e conseguir intercalar leituras para conseguir ter leituras que me deixem mais feliz e que me deixem mais animada para ler cada vez mais. Digam-me em baixo se já leram algum destes livros, se concordam com a minha opinião, se discordam completamente. Digam-me que livros é que leram este mês, porque eu adoraria saber. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos, de subscrever se ainda não tiverem feito e volto a recordar, se quiserem comprar algum destes livrinhos, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo adicional, mas estão a ajudar aqui o projeto a crescer cada vez mais e eu agradeço-vos muito. Eu vejo-vos a todos então no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!